Resumo do livro Desenvolvimento Humano. Esse é o capítulo 3, com o título A Formação de uma Nova Vida. Cada capítulo inicia com uma frase. Esse capítulo diz o seguinte: a vida é sempre um momento valioso e constante em que esperamos que algo aconteça. A maior parte das pessoas pensa que o desenvolvimento inicia no nascimento, porém se inicia no útero, durante o processo de fecundação. E é justamente esse o assunto do capítulo 3. A fecundação ou concepção é o processo no qual o espermatozoide se une com o óvulo, criando uma célula chamada zigoto, que se duplica várias vezes para criar todas as células que compõem um bebê. Em mulheres sexualmente maduras, a ovulação ocorre a cada 28 dias, até a menopausa. No caso dos homens, a produção dos espermatozoides ocorre nos testículos ou glândulas reprodutoras, sendo produzidos centenas de milhões ao dia. No clímax sexual, eles são liberados, porém somente uma pequena parte deles consegue alcançar as tubas uterinas, local onde ocorre a fecundação. Nascimentos múltiplos. Normalmente, após o processo de fecundação, inicia o processo de desenvolvimento de um único bebê. Porém, em alguns casos, temos a formação de nascimentos múltiplos, os gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos ou mais. Você já pensou qual a causa dos nascimentos múltiplos? Existem duas maneiras de ocorrer os nascimentos múltiplos. A primeira são os gêmeos dizigóticos ou fraternos. São o resultado de dois óvulos separados que são fertilizados por dois espermatozoides diferentes, podendo os irmãos serem do mesmo sexo ou de sexos diferentes. Essa tendência à produção de mais óvulos tem origem genética passada pela família materna. A segunda forma de nascimentos múltiplos é gêmeos monozigóticos. Nesse processo, só o óvulo fecundado por um único espermatozoide se divide, formando gêmeos idênticos. Apesar de serem idênticos ao longo da vida, podem sofrer alterações devido às influências ambientais. Esse processo é chamado de epigênese. Nos anos de 1980 e 1990 nos Estados Unidos, a taxa de trigêmeos ou mais quadruplicou, o que é preocupante, pois os nascimentos múltiplos podem estar associados a complicações na gravidez, parto prematuro, baixo peso ao nascer e deficiência ou morte do bebê. Mas essa taxa vem diminuindo gradativamente nos últimos anos. Mecanismos da hereditariedade. Por que temos semelhanças físicas e comportamentais de nossos pais e ancestrais? A hereditariedade vem para explicar a transmissão genética de pais para filhos. No momento em que o óvulo e o espermatozoide se unem, eles passam ao bebê um conjunto genético com as características desde a cor dos olhos, saúde, intelecto e personalidade. Código genético. Você já ouviu falar de código genético? O suporte da hereditariedade é o DNA, que significa ácido desoxirribonucleico. A estrutura de uma célula de DNA lembra uma escada longa e espiralada, cujos degraus são feitos de pares de unidades químicas chamadas de bases. As bases são as letras do código genético, que são lidas pela maquinaria celular. A, adenina, T, timina, C, citosina, G, guanina. Obviamente, cada ser humano possui um genoma único. A ideia do genoma não é uma receita para produzir seres humanos, mas é um ponto de referência que mostra a localização de todos os seres humanos. Uma analogia para compreender o genoma é compará-lo a uma biblioteca com muitos livros.
Até que os livros sejam lidos por uma enzima chamada RNA, o conhecimento contido nos livros não é concretizado. E a seleção de quais livros serão tirados da estante e lidos é determinado por fatores ambientais. Esses fatores ambientais ativam e desativam genes em diferentes momentos do desenvolvimento. O que determina o sexo? Historicamente, quando a mulher não tinha um bebê do sexo masculino, era motivo de separação. A ironia disso é que o espermatozoide do pai é o que determina geneticamente o sexo da criança. No momento da fecundação, 23 pares de cromossomos do pai e 23 pares de cromossomos da mãe se unem. 22 pares são chamados de autossomos, quer dizer que são cromossomos ligados à expressão sexual. O 23º, um do pai e um da mãe, é o que determina o sexo do bebê. Padrões de transmissão genética. Durante o ano de 1860, um monge austríaco chamado Georg Mendel fez um estudo com ervilhas. Ele cruzou ervilhas que produziam somente sementes amarelas com ervilhas que produziam somente sementes verdes. Essas plantas híbridas só produziram sementes amarelas, o que significa, segundo ele, que as sementes amarelas eram dominantes. No entanto, quando ele cruzou as plantas híbridas, 75% delas eram amarelas e 25% verdes. Com isso, ele constatou que existe a herança recessiva, onde a característica pode não estar aparentemente expressa. Atualmente, sabe-se que o quadro genético dos seres humanos é mais complexo do que isso. Porém, os estudos de Mendel contribuíram para o conhecimento moderno da genética. Herança dominante e recessiva. Você tem covinhas nas bochechas? Se seus pais também têm, você herdou de herança dominante. Se eles não têm, você herdou de herança recessiva. Genes que produzem expressões são chamados de alelos. O indivíduo recebe um alelo do pai e um da mãe. Caso os dois alelos recebidos sejam idênticos, o indivíduo é homozigótico. Caso os alelos sejam diferentes, ele é heterozigótico para a característica. Na herança dominante, o alelo sempre será expresso, independente se a pessoa for heterozigótica ou homozigótica. Já na herança recessiva, o indivíduo precisa receber 2 alelos recessivos, um do pai e um da mãe. Se o traço recessivo for expresso, não terá o alelo dominante. Imagine que seus pais têm cabelos castanhos e o cabelo ruivo é uma herança recessiva. Se receber um alelo referente ao cabelo castanho do pai, o indivíduo terá cabelo castanho. Ou se receber um alelo para cabelo castanho somente da mãe, também terá cabelos castanhos. A única possibilidade de ser ruivo é recebendo um alelo recessivo do pai e da mãe. São poucos os traços que se definem dessa maneira. A maior parte deles tem herança poligênica, ou seja, a interação de vários genes.